Terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026. Estamos na famosa terça-feira de carnaval. O dia que a militância está aí toda atenta, prestando atenção nos resultados de qual foi a escola vencedora. A escola que provavelmente vai mudar os rumos do Brasil, de tão importante que é esse dia. Falei muito do carnaval ontem. Tem algumas pessoas que contestaram, dizendo, não, o carnaval traz muito lucro. Parece que não entenderam o que eu quis dizer. Porque o lucro é óbvio. Nós vemos na nossa frente os custos. Mas por trás, como eu falei, na camada escondida, ninguém presta atenção. De qualquer forma, a escola vencedora será assunto dos telejornais. Como se isso fosse minimizar inflação, preços nas prateleiras dos mercados, aumento de empregos, melhoria nos salários. Nós cansamos de conversar sobre isso o tempo todo. E aí, é aquela tal coisa, né? Muitas vezes eu já disse aqui, costumo dizer, muitos falam, que o que falta na nossa ala conservadora, que ainda é sim muito nova, é recente, por isso não tem tanta experiência como a esquerda, porque nunca houve um partido de direita no Brasil. Acreditávamos lá atrás que o partido de direita era o PSDB, e nós sabemos quem é o PSDB hoje, né? Então, falta essa experiência e falta a estratégia de ocupar espaços, de plantar sementes para colher lá na frente, né? Eu quero que vocês prestem atenção nesta imagem, e essa imagem diz muito. Por quê? Tudo que o atual inquilino do Palácio do Planalto faz hoje é proveniente de sementes que ele plantou anteriormente. E em sua grande maioria, sementes podres, obviamente, pois só frutificou o que não presta para o Brasil. Tudo que ele plantou, ele colheu, e o que ele colheu para nós é visto como lixo. As sementes que ele plantou, por exemplo, pariu aí 28 ministros para o Superior Tribunal de Justiça durante os governos do PT, pariu 8 ministros para o Supremo Tribunal Federal, é muita coisa, pariu 22 ministros no Tribunal Regional Federal e, finalmente, 92 desembargadores. Aliás, eu quero lembrar que essa imagem, esse post, quem me enviou foi um amigo Ricardo. Eu resolvi colocar porque foi muito bem lembrado. Todos esses postos foram ocupados por pessoas simpatizantes com as pautas ideológicas petistas, o que ajuda a justificar o porquê o nosso o judiciário brasileiro, é um dos piores do mundo. Esta pretensa homenagem que uma escola de samba prestou a ele só mostra que ele age de forma premeditada e nada é ao acaso. Para isto, ele sabe perfeitamente que está cercado de impunidade política. E caso surja algum risco de inelegibilidade, ele vai saber usar isto, né, como uma consequência, digamos assim, de perseguição, como combustível de vitimização, de perseguição política ou de golpe, né? Segundo a governadora do Rio Grande do Norte. Muito bem, mas é aí que muitas vezes a arrogância precede a queda. A arrogância e a prepotência se tornam um prenúncio de queda. E o excesso de confiança se transforma em armadilha para ele mesmo. Por quê? Porque existem os homens inteligentes e os homens cultos. Só que geralmente os cultos não costumam brincar com a sorte. Vamos lembrar que culto é aquele que estuda, né? Se forma no colegial, que é da minha época, hoje nem sei o nome que se dá, né? Faz uma faculdade,
defende teses, escreve livros. Esses são os cultos. E tem os inteligentes, que nem precisa estudar para se dar bem na vida. Todos nós conhecemos aí pessoas que não têm estudo algum e se deram muito bem na vida, são ricos, montaram empresas, donos de empresas de caminhões, por exemplo, pessoas que trabalham no agronegócio, que montaram fábricas sem terem estudados. São inteligentes, mas são responsáveis, na sua grande maioria conservadores, porque segue os preceitos básicos de vida comunitária, família, Deus, pátria, etc. e tal. E tem um inteligente, que é o malandro, aquele que não estudou e também não tentou criar nada na vida, a não ser procurar os caminhos mais fáceis para se dar bem. É o caso do atual mandatário do Brasil. O que ele fez? Segundo ele, trabalhava em fábrica, cortou o dedo, né? Caiu aí na aposentadoria precoce, sabe-se lá como, e de lá para cá só viveu do aplique. Só do aplique. Ele é inteligente, sim. Só que usa sua inteligência para o lado errado. Não para ajudar o país, para favorecer o povo, para cumprir o que promete. Muito pelo contrário. Então ele chegou nesse ponto. Foi maquinando. Como que eu faço para me dar bem aqui? Como que eu faço para me dar bem ali? Foi se cercando de pessoas que tinham os mesmos objetivos. Inclusive de pessoas até cultas. Né? Até cultas. Ou seja, existem pessoas ruins em todo lugar. Mas existem momentos em que a política erra, não pelo que faz dentro dos palácios, mas pelo que permite acontecer nas ruas em seu nome. Então foi o caso do Inácio. O desfile dessa tal escola de samba, que foi transformada em homenagem direta a ele, nem de perto foi uma manifestação cultural, mas sim um gesto político simbólico. E pior, um gesto interpretado por muitos como um escárnio social. Quando setores inteiros da população se sentem ofendidos com as caricaturas, não importa se a intenção foi artística, satírica ou militante, o efeito político concreto é muito ruim, é péssimo. Porque o problema não está apenas na crítica, porque a crítica faz parte da democracia. Né? O erro estratégico surge quando a crítica vira ridicularização direcionada a identidades amplas. Os conservadores não fazem parte de um grupo homogêneo, nem um bloco religioso único. Existem conservadores evangélicos, conservadores católicos, espíritas, agnósticos e até ateus. E outras religiões. Há famílias que não se definem por religião alguma, mas por valores culturais. E ao associar a figura do atual inquilino do palácio a um espetáculo percebido como ataques a esses símbolos, como a igreja, a família e costumes, o governo acaba personalizando a ofensa. Acaba dando o quê? Um tiro no pé. A mensagem que chega ao eleitor é a de que que o poder está rindo de mim. Essa é a percepção que o conservador brasileiro tem. E pior, rindo de mim com dinheiro público. E política é percepção.
O eleitor comum raramente analisa as nuances acadêmicas sobre liberdade artística. Ele reage emocionalmente. Quando o cidadão sente que sua fé foi caricaturada, que sua visão de mundo virou fantasia de avenida e que seus valores foram tratados como atraso social, a reação não acontece nas redes sociais, acontece na urna silenciosa. O voto de reprovação não costuma vir acompanhado de debates. Vem acompanhado de afastamento. A pessoa percebe, não, esse presidente não me representa mais. Simples assim. O Partido dos Trabalhadores, historicamente, busca dialogar com movimentos sociais organizados. É o que eles sempre disseram, mas que nunca na prática ajudou ninguém. Nunca. Quando eles falam que diminuiu drasticamente o número de desemprego, é porque aumentou o número de benefícios sociais ofertados. Ele coloca uma pessoa no Bolsa Família e considera que essa pessoa não está desempregada. Dessa forma ele diminui o desemprego. Mas frequentemente ele subestima o eleitor difuso, o cidadão comum que vive fora dessas bolhas ideológicas, né? Esse tipo de episódio amplia a sensação de distância cultural entre o governo e a população. Para quem já tinha uma desconfiança, acaba virando confirmação quando ele vê um espetáculo deprimente como esse, de uma escola fazendo propaganda eleitoral antecipada. E de péssimo gosto, diga-se de passagem. Para quem estava neutro, sem saber para que lado correr, virou o que agora? Uma situação de desconforto. Ou seja, para esse camarada eu não dou o meu voto. Para quem apoiava, pelo menos moderadamente, vira uma dúvida. E em ano eleitoral, política não é apenas governar bem, é evitar antagonizar gratuitamente, né, com quem não é adversário militante. Transformar a figura presidencial em símbolo de provocação cultural é um risco desnecessário, porque adversários políticos você enfrenta. Já os eleitores ofendidos você perde. E ofensa coletiva costuma produzir um efeito eleitoral silencioso. Não gera protesto nas ruas, mas gera ausência de voto no dia decisivo. Assim, o desfile que pretendia celebrar e alavancar a candidatura presidencial pode acabar sendo lembrado como um erro tático, não por quem gostou, mas por quem se sentiu alvo, por quem se sentiu ofendido. E a eleição raramente é decidida por quem aplaude, mas por quem decide não aplaudir mais. Ganhar seguidor é muito difícil, mas perder é muito fácil. É muito fácil. E há ainda um detalhe que amplia o alcance do desgaste: a escolha de trazer para a avenida a figura do nosso presidente Jair Bolsonaro, representado por um boneco, lembrando o palhaço Bozo, mostra um ataque pessoal gratuito, direcionado a um adversário político que sequer ocupa o cargo há mais de 3 anos. Quando o campo governista precisa recorrer ao escárnio de um antigo governante, a mensagem que chega ao eleitor é de que a dependência narrativa, a necessidade de transferir sua própria incompetência para quem não pode sequer se defender é enorme. O atual governo precisa de Jair Bolsonaro para tentar se sustentar. E o povo está começando a perceber que isto já não cola mais.
A política costuma seguir uma lógica simples. Quem governa precisa falar do presente e do futuro. Quem insiste no passado revela dificuldades em apresentar resultados ou propor caminhos, e o foco volta ao confronto simbólico. Então, para muitos eleitores, isso soa menos como resposta política e mais como ausência de uma agenda. O cidadão comum, que não vive o debate político diário, tende a interpretar como obsessão. Se o governo precisa continuar evocando o antigo presidente para se afirmar, então talvez ainda governe olhando pelo retrovisor. E a sensação gerada não é de força, e sim de dependência de um adversário para existir politicamente. Então, esse desfile deixou de ser apenas um episódio cultural, polêmico, e passou a simbolizar um erro muito mais amplo de comunicação política, um verdadeiro tiro no pé. Ao mesmo tempo em que parte da população se sentiu ridicularizada por valores, outra parte percebeu um governo que ainda organiza sua narrativa em torno de quem já saiu do poder. E para quem assiste de fora das militâncias, a leitura é simples. Quando o passado continua sendo o principal personagem do presente, o eleitor começa a questionar qual, afinal, é o projeto para o futuro. Então, meus amigos, nós temos que celebrar, e é como costumamos dizer: quando o adversário começa a falar bobagem, deixe-lhe falar. E é assim que costuma acontecer com eles, porque eles podem ter inteligência na base da malandragem, mas essa malandragem não dá sustentação para os propósitos que eles tentam afirmar ao povo. Por isso, nessas horas, a cultura faz parte. O culto, ele pensa duas vezes no que faz, pensa duas vezes no que fala e pensa duas vezes antes de apertar o botão na urna. Então, meus amigos, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí os likes. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Ajude esse canal a caminhar, né? Precisamos sair desses 195 mil, que já vai completar 2 anos nesse número. Esse número está me incomodando demais. E eu conto com vocês para isto. De qualquer forma, desejo a todos vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.